Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Meu nome é Thiago Martins e a gente vai começar a nossa reunião pública aqui do Rita de Cássia. Vou convidar vocês então para a gente fazer a nossa oração inicial. Deus, nosso Pai de amor, amigos espirituais do Rita de Cássia, Mestre Jesus, nós pedimos que vocês nos amparem no estudo que vamos fazer agora. Que nossos corações estejam unidos e nós possamos, mesmo à distância, formar uma rede que nos conecte nas vibrações de fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso tema de estudo de hoje é orar em segredo, que é um tema que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. A gente vai comentar o seguinte trecho que foi dito por Jesus. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Bom, como já dissemos, é uma passagem que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e ela é parte do Sermão da Montanha. Antes de comentarmos propriamente sobre a prece, vamos falar um pouco então sobre esse capítulo do Evangelho de Mateus. Ele é basicamente um capítulo que trata de nós como seres humanos aqui no mundo, na Terra, e das nossas relações com Deus e com as coisas espirituais enquanto estamos aqui na Terra. Nós vivemos em um mundo de matéria que nos apresenta dificuldades, desafios. Vivemos em uma sociedade de espíritos que estão num certo estágio de evolução compatível com o nosso estágio. E como ainda num estágio tão avançado, na verdade as necessidades, aquilo que a sociedade vai demandar de nós vai depender do estágio de evolução da própria sociedade. Há uma coerência entre o padrão da sociedade e o que ela demanda. Todos nós estamos aqui com um propósito. Deus trouxe um de nós aqui com uma finalidade, que é crescer em inteligência e moralidade. Nós aprendermos enquanto estamos aqui na Terra, para vivenciar melhor a lei divina. E nesse capítulo do Evangelho de Mateus, estão reunidos ensinos de Jesus sobre como devemos nos portar durante essa viagem aqui na Terra, que é uma viagem que a natureza dela é espiritual, mas é feita aqui no mundo material. Na segunda metade do capítulo, no versículo 19 em diante, Jesus trata de nossa relação com as coisas materiais. A sociedade, ela muitas vezes tende, e nós também que somos membros dessa sociedade, vamos tender a priorizar as coisas materiais por si. Muitas vezes não nos lembramos que essas coisas, de fato, elas apenas são instrumentos que devemos usar para essa jornada espiritual. É quando Jesus ensina, por exemplo, aqui que ele ensina que não devemos juntar os tesouros da terra, mas sim os tesouros do céu, porque os tesouros da terra vão ficar na terra quando voltarmos à pátria espiritual. E nas horas também, esse ensino serve muito nos momentos também de fartura e nas horas de dificuldades, nas dificuldades da vida material. Naturalmente, essas dificuldades nos trazem angústias, né? E nós podemos, só quando vem essas angústias, nos apoiar na fé, diante da providência divina, confiando que ela vai nos sustentar para superar ou suportar as adversidades. É quando ele nos ensina, por exemplo, para olhar aos pássaros no céu, que Deus, assim como ele sustenta os pássaros, ele vai sustentar a nós também, ter confiança nisso, principalmente o pão espiritual, que é o que a gente mais necessita. Ele diz que o resto das coisas vem por acréscimo, quando nós cuidamos das coisas relativas à justiça divina. Às vezes esse provimento ele chega de forma inesperada e outras vezes vai ser uma inspiração para que nós conseguimos resolver esse problema de ordem material que acontece em nossa vida. E às vezes apenas nos cabe ter a resignação para suportar a dificuldade, mas de toda forma, buscando a ajuda do Pai, a gente consegue superar isso. É o que ele ensina aqui nesse capítulo.
Então, ele vai esclarecer que essa viagem nossa aqui no mundo material, ela tem um objetivo. Nós devemos estar atento a ele, que nós podemos contar com o apoio de Deus para o que precisarmos ao longo da viagem. Na parte inicial do capítulo, até o versículo 18, Jesus ele vai tratar das 3 coisas que o povo judeu considerava que era o que mais agradava a Deus, 3 comportamentos, ações que mais agradavam a Deus aos olhos do povo. E que as 3 eram o seguinte: as doações aos pobres, a oração e o jejum. E o ensino dele é que as coisas que agradam a Deus, elas não devem ser feitas para serem vistas pelos homens, mas sim elas devem ser feitas, não precisa ser ao destaque de todos, porque Deus está em todo lugar e Ele está vendo o que nós estamos fazendo a qualquer momento. Na sociedade judaica da época de Jesus, tinha uma mistura muito grande da religião com a vida política, com a vida social. Apesar de que o povo judeu naquela época eles eram dominados pelo Império Romano, o Império Romano dava um certo grau de autonomia para a própria organização do povo. Então eles mantinham a forma de organização que eles já tinham antes dos romanos, que era a mistura entre o poder, entre a hierarquia religiosa e o poder político. Então o que acontecia era que aquelas pessoas que eram capazes de mostrar maior zelo pelas coisas religiosas, ou que pelo menos mostravam isso para a sociedade, acabavam também tendo maior prestígio, maior poder, maior influência social. E aí o que acontece, como é natural dos homens nessas situações, é que muitos acabam fazendo isso apenas pelas aparências, para conseguir essas vantagens materiais que tinham, demonstrando uma religiosidade que às vezes era aparente, né? Se o propósito era esse, conseguir as vantagens de natureza material. E aí é nesse contexto então que Jesus vai dizer, ele vai recomendar que a oração não seja feita com esse propósito, para conseguir coisas materiais, por uma finalidade de aparência perante os homens. E aí que ele vai dizer, vamos retomar o versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. A palavra hipócrita que Jesus usa aqui, ela tem origem em um termo grego. Era a palavra que na Grécia Antiga era usada para designar os atores. E em peças de teatro, em comédias, toda forma de ator era essa palavra que designava. E ela acabou dando outro significado ao longo dos séculos. Só que aqui orar como hipócrita ali significa exatamente isso, a forma como Jesus está usando. É alguém que está fazendo uma encenação, está demonstrando uma religiosidade apenas para que outras pessoas vejam, está encenando algo. E note que nesse caso, o ato de oração ele passa a ser apenas uma prática material. Como é comentado então, depois no capítulo sobre as coisas materiais, a oração nesse caso passa a ser mais uma coisa material. Jesus ele diz adiante que onde está o seu tesouro está o seu coração. Se a oração ela é feita com o propósito de conquistar só um prestígio social, uma reputação perante a sociedade, aí o que ele vai dizer? Eventualmente você vai conseguir essa reputação. Por isso que ele diz que o homem conseguiu sua recompensa, aquele que ora como um hipócrita apenas para ser visto pelos outros. Ele consegue a recompensa que é a reputação, mas ele não vai conseguir o verdadeiro benefício da prece, que é o que Jesus vai falar com esse benefício. Esse ganho que a gente pode obter é outro, que é quando a gente realmente consegue falar com Deus e tem essa finalidade, falar com Deus e não aparecer para as outras pessoas da sociedade. E é disso que Jesus trata então no versículo 6. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Primeiro, ele vai ensinar então a entrar no quarto e fechar a porta no momento da oração. Vem à nossa mente essa imagem de... O que significa essa imagem, né, de ir ao quarto? Ela é uma imagem que o ato de ir ao quarto é algo que a gente associa com um recolhimento. Ainda por cima ele fala em fechar a porta, ou seja, nós nos recolhemos ao quarto e ainda fechamos a porta para que ninguém veja o que estamos fazendo dentro do quarto.
Jesus está fazendo aqui uma contraposição de imagens. O quarto como espaço de recolhimento e a sinagoga e as esquinas como um espaço público. Mas o importante aqui não são esses dois espaços em si, o quarto e o espaço público, são o que eles representam. E aqui, o que eles estão representando é a quem se destina verdadeiramente essa oração. O espaço público ele vai representar a oração que é feita para os outros verem, para ganhar prestígio na sociedade, ou seja, para a satisfação do orgulho próprio e do interesse próprio. O quarto vai representar o interesse de ordem material. O quarto ele representa a oração que é feita verdadeiramente a Deus. É por isso que se faz em segredo a Ele, porque apenas vai interessar mostrar a Deus, já que é feito para Ele. Mas nós não devemos ter uma leitura literal desse ensino de Jesus, ou seja, a gente não deve interpretar como se a oração realmente só fosse efetiva se a gente fizesse ela num quarto, com as portas fechadas, sem a presença de ninguém. Esse quarto, como Jesus diz, é o local onde Deus nos espera. E que local é esse? É todos os locais, porque na verdade Deus está por toda parte, está no mundo inteiro. Então, esse quarto onde Deus está lá nos esperando, ele pode ser qualquer local. Nada impede, inclusive, que a oração seja feita com outras pessoas. Ela até é recomendável se a intenção das pessoas é comum, porque o que importa é a postura íntima das pessoas que estão reunidas para orarem juntas. Se as pessoas estão reunidas de fato com um propósito sincero de orar, de se dirigir a Deus, elas vão somar forças. A oração delas em conjunto vai se combinar, a vibração, a harmonia entre as pessoas. É como nós podemos, por exemplo, fazer na casa espírita, estamos orando com um propósito em comum. Vamos lembrar que o próprio Jesus disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ele também estará. E nos versículos posteriores a esse do orar em segredo, é justamente quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Ele faz a oração em público e, portanto, ele está orando perante as pessoas, passando um modelo, né, uma referência do que seria uma oração. Assim, entrar no quarto e fechar a porta, portanto, não é um ato físico, é uma postura mental, é um ato de introspecção. Para buscarmos essa conexão com Deus, nós precisamos, por um momento, nos apartar do mundo externo, recolhermos na nossa mente e desligar as influências exteriores. Esse que é o ato de fechar a porta. Inclusive, no momento em que vivemos essa realidade do isolamento social, a situação que a gente está vivendo agora, associada à pandemia, em que temos que ficar em casa, né, para o isolamento, essa imagem de que Jesus coloca de orar em segredo, ele virou um quadro de orar no quarto, né? Ele virou um quadro até muito mais provável, mais presente das nossas vidas. Eu, por exemplo, aqui no momento, eu estou literalmente no quarto com a porta fechada, gravando aqui o nosso estudo. E muitas pessoas também passaram a maior parte do ano nessa situação, em suas casas, né? Preservando o isolamento social. E um pensamento possível sobre como podemos interpretar do ponto de vista espiritual essa barreira social imposta pela pandemia é que ela nos deu, por um lado, também mais oportunidade de reflexão, e de materializar esse quadro de recolhimento de que Jesus fala para realizar a prece. Mas isso não significa necessariamente que nós teremos mais facilidade de fazer a prece. Mesmo que a gente tenha passado mais tempo em casa, não significa que é mais fácil para nós necessariamente orar em casa. Por quê? Porque às vezes nós temos mais facilidade de nos concentrar na casa espírita. Por exemplo, no momento a gente não tem como estar frequentando o Rita de Cássia, e não temos como estar orando junto com os nossos colegas de ideal, junto ao ambiente repleto de boas vibrações lá do Rita de Cássia, com a equipe espiritual toda que está lá. Mas ainda assim, quando a gente está assistindo o estudo do Rita pela internet, nós estamos nos conectando com a casa, com a equipe espiritual da casa. Estamos nos conectando uns com os outros também. Então essa rede, ela permanece de uma outra forma, como disse, uma rede
nos ligando a todos nós, né? Nos vinculamos ao ambiente espiritual da casa nessa situação. E com isso a gente vai fortalecendo também nos nossos lares a capacidade que nós temos de ligação com Deus, se isso nos facilita, né? Essa ligação com a casa espírita nos facilita. A prece ela é um canal de conversa com alguém que nos conhece, conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, que sabe de todas as nossas dificuldades e que quer a nossa felicidade acima de tudo e que está a todo momento disposto a nos ajudar. Quem é Deus. É por isso que Jesus ele se refere, em particular aqui, nessa passagem, se refere a Deus como Pai. Ele fala, ora a teu Pai. Porque a oração ela não é para aquela ideia até mais visual que a gente tem de Deus como aquele ser superior, um senhor que está num trono distante, isolado do mundo, eventualmente que está nos julgando se a nossa prece é merecedora ou não. Não é essa a figura de Deus que Jesus traz para nós, em particular aqui na questão da prece. Por quê? Porque Deus, Ele nos criou, Ele nos ama e Ele nos observa em segredo o tempo todo, mas não para nos julgar, Ele nos observa para nos ajudar a buscar a felicidade, sempre que nós estamos dispostos a abrir as portas para Ele e pedir essa ajuda. Jesus diz, na continuação do Sermão da Montanha, ele usa a seguinte expressão: qual de nós dá uma pedra ao filho quando ele pede pão? Se nós que somos falhos e imperfeitos sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o que é bom a quem pede. É como diz Jesus, né? Então, Deus, que é a perfeição das perfeições, não vai ser bondoso com o seu filho, sendo que nós que somos imperfeitos vamos querer atender, dar o pão ao nosso filho que pede um pão? É como diz Jesus: o teu Pai que vê no segredo te recompensará. Mas qual que é essa recompensa que vem com a prece? Ela aparece de várias maneiras possíveis na nossa vida. No capítulo do Livro dos Espíritos, que fala da lei de adoração, os Espíritos explicam que a prece ela é um ato de adoração pelo qual nós podemos louvar, pedir e agradecer a Deus. E é um ato que leva o homem a aproximar a sua alma de Deus, a se comunicar com Ele. Na questão 660 é dito: a prece permite à pessoa um estudo de si mesmo. O que quer dizer isso? A prece ela é uma ferramenta de autoconhecimento. É um assunto que vai ser aprofundado depois na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde nós aprendemos que o conhecimento de si mesmo ele é o meio mais eficaz que nós temos para progredir aqui na Terra e também para podermos resistir ao mal. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreve que nós podemos dividir os males da vida em duas categorias. A primeira são os males que nós não podemos evitar, e a segunda categoria são os males que decorrem do nosso comportamento, das nossas imperfeições, das nossas imprevidências. E aí o que Kardec diz também é que claramente esse segundo tipo de mal que nós podemos evitar é o que é mais presente. A maioria dos nossos males vem como resultado do comportamento que nós temos. A oração ela é preciosa para enfrentar esse tipo de mal, porque ela nos ajuda justamente a enxergarmos essas falhas que originam esses males e nos dá força, então, com base no apoio de Deus, para superarmos essas falhas, para pedirmos com humildade que Deus nos ajude a vencê-las. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma parábola. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, sobre dois homens que foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano. E conta Jesus na parábola. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para os céus, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador.
E comenta Jesus: eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Então, vejamos primeiramente quem são esses dois personagens da parábola. Os fariseus eles eram uma seita dentro do judaísmo que se destacavam por serem árduos seguidores da lei judaica e da tradição judaica. Então, eles tinham um grande prestígio junto ao povo e junto à sociedade, porque eles sempre mostravam isso, né? Essa característica de seguir todas as práticas exteriores e sempre estavam prontos a demonstrar isso. Os publicanos, eles eram aqueles que tinham a incumbência de cobrar os impostos dos outros judeus em nome de Roma. Então eles eram considerados pelo resto da sociedade como gente de má vida, porque eles eram traidores, eles estavam em nome de Roma cobrando aquele imposto pesado para o povo estrangeiro. Mas apesar das aparências, o que Jesus diz? Tem o publicano que faz aquela oração contando as suas vantagens e o fariseu faz aquela oração se colocando de pé em destaque e contando as suas vantagens, e o publicano tem uma postura de ficar mais escondido e com vergonha. Na verdade, ele se lamenta das suas falhas, e Jesus vai dizer que é o publicano que fez a oração sincera, a oração verdadeira. Apesar de, aos olhos da sociedade, é o fariseu que era o homem honrado. Então, a primeira lição da parábola é que Deus escuta a todos igualmente, não importa qual é a sua posição social, não importa, inclusive, qual é a sua condição moral. Desde que você está disposto a reconhecer as suas falhas, os seus erros, Deus vai te ouvir e vai te ajudar a superar esses erros. Outro ponto que nos chama também a atenção aqui nessa parábola é sobre a postura do fariseu. Ele não está simplesmente ostentando um comportamento de falsidade, porque ele tem uma postura externa, confiante, que demonstra isso, mas toda essa fala orgulhosa que a gente leu aqui da parábola, onde ele fica exaltando as suas próprias virtudes em tudo que ele é bom, não é algo que ele está dizendo em público para as pessoas. Jesus é um diálogo interior dele com Deus. Ele está em pensamento dizendo a Deus, não está externando isso em palavras. Então, nesse sentido, ele também está tentando orar em segredo. Só que Jesus diz que ele está orando interiormente dessa maneira. Mas não é uma oração proveitosa, não é uma oração útil, que, nos termos de Jesus, que justifica ele perante a Deus. Por quê? Porque, na verdade, ele não está sendo verdadeiro consigo mesmo. E quando nós aprendemos a orar, encontrar o Pai em segredo, não é só buscar, então, portanto, o que a gente aprende aqui? Que não é só a atitude de buscar na intimidade essa conversa com Deus, mas é também a gente ter sinceridade, porque Deus olha em segredo. O que significa? Ele é capaz de nos enxergarmos, nos entender melhor do que nós mesmos nos entendemos. Então, o melhor que a gente tem a fazer é ser sincero e poder, então, colher autoconhecimento e colher apoio divino para conseguir trabalhar nessas nossas falhas. E só com humildade e sinceridade nós podemos conseguir isso. Tem uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está no Livro da Esperança, onde ele diz que a prece dentro da alma que está em lutas, ela é como uma luz, uma lâmpada que se acende em uma casa bagunçada. Ou seja, essa lâmpada ela não arruma a casa, ela não vai pôr as coisas que estão em desordem da casa em seu devido lugar, mas ela aponta qual é o serviço que tem que ser feito. Através de sua luz, ela aponta aos olhos daquele que faz a oração o que ele tem que fazer. Já uma vez que ele vê a bagunça, vê onde tem os problemas, ele passa a enxergar o que tem que ser feito. E essa é a postura que o publicano tem na parábola. Ele está acendendo essa lâmpada. Ele já é capaz de enxergar quais são as suas faltas, suas falhas, e assumi-las perante Deus nessa conversa em segredo. E aí a conclusão de Jesus: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Por quê? Porque aquele que é capaz de enxergar as suas próprias faltas, as suas dificuldades e reconhecê-las, né? Ele já está
traçando os passos que são necessários para crescer espiritualmente, que isso significa o se exaltar do ponto de vista espiritual. E aquele que faz isso, que foge desse controle, desse confronto com as suas falhas, ele está apenas adiando o momento que isso vai acontecer, que é o momento de humilhação nesse sentido, de onde ele vai confrontar, vai forçosamente se ver na posição da humildade, porque ele vai se confrontar com seus defeitos, só está adiando esse momento, adiando o seu progresso. E além dessa situação, quais outros benefícios que a prece pode ter? Nós falamos aqui, né, como Kardec diz, que a maior parte dos males que nos vêm são decorrentes das nossas inclinações, dos nossos comportamentos, e que a prece ilumina a nossa transformação moral. Mas e aqueles outros males, os males que não decorrem de uma forma direta do nosso comportamento atual, pelo menos não do nosso comportamento dessa vida, do nosso comportamento recente? A prece ela vai nos ajudar a lidar com esses males também? Sim, ela ajuda. Vamos nos lembrar que além de Deus nos ver em segredo, há toda uma dimensão espiritual, o mundo espiritual está sempre nos observando. Há os bons espíritos que concorrem, que vão junto com a vontade de Deus, que seguem a vontade de Deus. E atuam então, portanto, sempre tentando nos ajudar em nome dele. E assim, quando nós oramos de forma direta a Deus, ou a Jesus, ou a esses amigos espirituais, o que importa é o sentimento e a postura nossa de humildade e o nosso sentimento. Quando fazemos isso, nós vamos nos afinizar com esses amigos. E eles vão fazer tudo o que for possível, dentro do que tiver do alcance deles, para nos ajudar, né? Desde que isso não esteja em contrariedade com a lei de Deus. Em algumas situações até poderão intervir diretamente no problema, se não for algo que viole esse limite da lei divina. Tem uma história no site do Momento Espírita que dá um exemplo assim. Ela foi retirada da revista Seleções dos Reader's Digest. E a história é a seguinte. Ela fala sobre um homem que estava organizando uma excursão de alunos no Novo México, ao deserto de Gila, e ele foi separado do grupo, que havia outros monitores que já estavam montando acampamento com as crianças, e ele foi à parte, porque ele queria fazer um esforço próprio para uma caminhada no deserto, se desafiar. E ele andou um percurso longo antes de encontrar o grupo, de 32 quilômetros. Ele foi com calçado e no meio da andança dele, ele percebeu que o calçado que ele vestia não era adequado, porque estava machucando muito o pé dele. Quando ele chega ao acampamento, ele não mostra para ninguém, mas estava cheio de bolhas nos pés. Mas chegou a noite e ele foi dormir. E aí depois, ao amanhecer, foi surpreendido com a notícia que um dos alunos havia desaparecido. E aí, como ele ficou então desesperado, que a responsabilidade era dele, como encontrar aquela criança. E ele partiu então para procurar, enquanto os outros monitores ficaram cuidando das crianças que estavam lá, ele partiu para procurar o desaparecido. Ele andou muito, até em um local que ele sequer reconhecia, mas ele não encontrou a criança e ele chegou a um ponto que ele não suportava caminhar mais dele, os pés dele estavam em carne viva, ele não aguentava andar mais, estava muito dolorido. E aí naquele momento ele diz que ele pensou que a única salvação que ele poderia ter, e para também encontrar o menino, seria se ele tivesse um cavalo. E aí ele então diz que pela primeira vez na vida dele, ele fez uma prece. Que prece foi essa? Ele juntou toda a força dele e disse: Jesus, cavalo. Jesus, um cavalo. E aí o que aconteceu? Momentos depois apareceu um cavalo. E não era uma ilusão. De fato veio um cavalo na direção dele. E aí então, surpreso, ele tomou o cavalo, foi cavalgando, já estava anoitecendo, e ele cavalgou pela noite e encontrou o menino. E juntos, então, no cavalo, eles voltaram para o acampamento. E depois vaqueiros, no dia seguinte, vieram buscar o cavalo, que era o cavalo deles, e que eles não sabem de que maneira explicável o cavalo desapareceu, saiu junto deles. E aí ele diz, então, terminando a história, que aí, naquele momento ele fez a segunda prece da vida dele, que era a prece de agradecimento. Então, olha, essa situação... certamente houve uma intervenção espiritual para auxiliá-lo, né? Estava no cabimento da lei e foi possível que tivesse ocorrido essa intervenção. Mas nem sempre é dessa forma que Deus vai nos ajudar e que os espíritos, os amigos espirituais vão nos ajudar.
Kardec diz também nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que a forma mais comum como essa ajuda de Deus vem por meio dos bons espíritos é através de sugestões, de intuições que eles nos dão. Ele dá o exemplo de um homem, também uma situação do homem perdido no deserto, que está sem forças, mas aí no caso ele está procurando por água, mas só que ele não aguenta mais andar e está estirado no chão. E ele faz um pedido a Deus para que o ajude. E aí naquele momento, bons amigos da espiritualidade vão soprar em seu ouvido que ele fosse em certa direção. Ele interpreta aquilo como uma intuição, reúne todas as forças que ainda tinha e vai. Andando um pouco, ele encontra a água. E aí que o Kardec diz, se ele é um homem de fé e que acredita realmente no poder da oração, ele vai agradecer a Deus. Fala assim, Deus, muito obrigado por ter me mandado essa intuição para que eu encontrasse a água. Se ele não tem essa convicção, ele vai dizer talvez que sorte que eu tive, ou como eu fui, ainda bem que eu fui perseverante, consegui encontrar água pela minha capacidade. Mas de uma maneira ou de outra, há o apoio de Deus, né? A oração ajuda para que haja essa sintonia. Se ele não tivesse pensamento elevado, talvez não pudesse captar essa intuição dos amigos espirituais. Mas esse pensamento elevado, ele vai permitir então que haja essa sintonia e os amigos possam nos ajudar, seja nós percebendo essa ajuda, essa intuição ou não, eles estarão nos ajudando. E por fim, nós vamos ter muitas vezes um outro tipo de situação, que também acontece muito em nossas vidas, que às vezes essa ajuda que nós aguardamos não virá da forma como nós esperamos. Às vezes essa ajuda não é possível, porque ela não é atendida, porque às vezes é parte do fardo que nos cabe suportar aqui na nossa vida, é parte das provações que nós temos que enfrentar aqui na Terra. E aí então o pedido que nós fizemos muitas vezes não vai ser atendido da forma como gostaríamos. Mas Kardec nos esclarece que nessa situação também a prece ela é muito importante, porque ela vai nos dar a coragem, o fortalecimento para podermos enfrentar com resignação essa situação. Tem uma história também aqui no livro As Aves Feridas na Terra Voam, de Nancy Pullman Girolamo, onde ela apresenta uma prece que foi escrita por um soldado que lutou na Guerra Civil Americana. Esse soldado se feriu na guerra e o ferimento dele foi de tal ordem que ele se tornou permanentemente um paralítico. E aí isso foi algo que naturalmente trouxe muito sofrimento para ele. Ele conta que ficou há muitos meses de sofrimento até que ele conseguisse lidar com aquela realidade nova dele. E aí depois que ele conseguiu enxergar a vida de uma outra maneira, ele escreveu essa oração que ficou para a posteridade, diz ele. Pedi a Deus que me desse forças para tudo conseguir. Fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus a saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Pedi a Deus que me concedesse poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. E Deus me deu a vida para poder avaliar seu gozo. Não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo aquilo que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que não fiz me foram atendidas, e dentre todos os homens eu me considero o mais ricamente abençoado. É esse o poder da prece, quando nós conseguimos usá-la para ter a resignação, para enfrentar as dificuldades que nos acometem. E caminhando para o final do nosso estudo, nós vamos recordar que nessa semana vamos lembrar do Mestre Jesus, porque é o Natal essa semana. E nesse Natal tão diferente que nós teremos esse ano, em que muitos vão estar distanciados das pessoas que amam, que gostariam de passar o Natal juntos, nós vamos procurar então nos unir e nos apoiar uns aos outros pelos laços da oração. Vinícius escreve
no livro Na Seara do Mestre que o Natal que mais importa a cada um de nós não é o fato histórico, as circunstâncias em que Jesus nasceram, mas o momento em que Jesus nasce dentro do nosso coração. É quando aquela hospedaria lotada, que não pôde receber Jesus, que não tinha espaço para recebê-lo, ela dá o lugar à humildade, à simplicidade da manjedoura, onde Jesus pode nascer de verdade. E podemos dizer que essa manjedoura ela está dentro de nós, no mesmo lugar daquele quarto, onde nós podemos orar ao Pai em segredo. Então eu gostaria que nesse momento, nós convidarmos Jesus para estar neste quarto conosco, orando a Deus. Mestre Jesus, amigos do Rita de Cássia, elevamos o nosso pensamento a Deus, muito agradecidos pela oportunidade de estudo que tivemos, por estarmos firmes aqui, apesar das dificuldades que a nossa sociedade enfrenta no momento, por estarmos seguindo adiante com a força que o Senhor nos dá, por podermos ver as felicidades da vida, as alegrias possíveis, Senhor, e por termos recebido nesse momento do Natal, em particular agradecemos por termos recebido a visita do Mestre Jesus, que nos ensinou tanto a ter esperança e a ter amor. Muito obrigado, Senhor. E que assim seja. Graças a Deus.